Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia, você que sintoniza a TV Canção Nova. Começa agora o seu programa Manhã Viva. Hoje com o tema Problemas de Pele. Você tem algum problema de pele? Você tem alguma dúvida sobre problema de pele? Hoje nós vamos falar sobre câncer de pele, melasma. Tire suas dúvidas, fique conosco. Hoje, Dia Mundial do Enfermo, dia de Nossa Senhora de Lourdes. E é por isso que eu já quero começar rezando. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E já nessa oração, Dia Mundial do Enfermo, nós queremos lembrar os 10 garotos que terminaram morrendo no acidente, no incêndio no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro. Essa tragédia que impactou todo mundo, principalmente quem é mãe, quem é pai. E eu quero também rezar pelos que estão no hospital, que é o Cauã, que já está no quarto, o Francisco, que também evolui bem, mas o Jonatas, principalmente o Jonatas, que está ainda no CTI. E ele que está assim porque quis salvar os seus companheiros. Então vamos colocar ele nas mãos do Senhor, nas mãos de Nossa Senhora, para que ele se recupere o quanto antes. Nós estamos e queremos oferecer o nosso programa por esses meninos, especialmente por esses também que se recuperam. Quero convidar você a debater conosco, a trocar ideias sobre esses problemas de pele que também atingem tanta gente, né? Desde a criança até o adulto, principalmente na época do verão. Nós estamos aqui com a dermatologista Thaís Maria Cipoli. Ela vai tratar desse assunto, vai tirar suas dúvidas. Pergunte para nós tudo o que você quiser sobre o assunto. Nós estamos também aqui com a Vilma. Ela teve 3 vezes câncer de pele. E você tem dúvidas sobre isso? Como é que é? O que é uma pintinha normal? O que é um sinal de câncer de pele? E nós estamos aqui com a Andréia Cristina Moura, da comunidade Canção Nova. Ela tem 5 filhos e também passou por melasma, principalmente na gravidez. Ela vai contar a sua história para nós. E eu estou aqui com o meu companheiro de missão, Rafael Leal. Que bom que você veio. Bom dia, Rafa. E aí, as redes sociais? Pois é, então, a gente já convida, né? Você que está na sua casa, que está aí na rua, participe conosco pelo @manhãviva e envie suas perguntas. Vamos aqui esclarecer, né, como cuidar melhor da nossa saúde, não é mesmo, Renata? Isso mesmo, Rafa. E a nossa produção preparou com todo carinho um sinal, né, Rafa, de lembrança. De solidariedade, né? Em solidariedade aos meninos. Hoje, né? Inclusive, Renata, serão enterrados mais 5, né? 5 meninos. Inclusive, ontem houve o reconhecimento que faltava, né? De 2 jovens que ainda não tinham sido reconhecidos. Então, através de exames de DNA, os médicos chegaram, então, à conclusão e hoje, então, acontecerá o enterro dos 5, né? Dos 5 jovens que estavam faltando. E a gente fica na torcida pelo Jonatas, né? Sem dúvida. Para que ele saia o quanto antes da CTI, vá para o quarto e se recupere para contar essa história. E hoje no programa nós teremos entrada ao vivo de São Paulo com as principais notícias do dia. E teremos também uma dica super legal de sorvete artesanal. Sorvete artesanal, isso mesmo. Nesse calor, nada melhor, né? E nós seguimos com o nosso tema problemas de pele. Vamos já começar, né? O que é melasma? Bom, melasma é uma desordem de pigmentação da pele. Onde surgem manchas escuras na pele, podem ser acastanhadas, principalmente no rosto, mas também pode acometer outras regiões, colo, pescoço, os braços, dorso das mãos, e normalmente acontece por uma predisposição genética, então normalmente já existem alguns familiares que também tenham esse mesmo problema, por exposição ao sol, por exposição solar, pessoas que recebem radiação ultravioleta e luz visível, por alterações hormonais. Pode subir o microfone, isso, falando. Por alterações hormonais e alguns estudos indicam algumas alterações vasculares também.
Tá? Ele não causa sintoma nenhum. Vamos repetir a informação, porque ela estava sem microfone. Vamos fazer a pergunta novamente. O que é melasma? Melasma, ele é uma desordem de pigmentação da pele. Então, é um escurecimento, são algumas manchas escuras que acontecem na pele. O mais comum é no rosto, tá? Mas podem surgir em outras áreas do corpo. Você falou uma coisa muito interessante. É genético? Existe uma predisposição genética. Então, normalmente, quem tem algum familiar com melasma, existe uma chance maior de outras pessoas da mesma família terem melasma. Eu acho uma incidência muito grande, né? Eu mesma tive esse problema quando eu passei pela químio. É real? Vem, assim, então a pessoa já tem dentro de si como é que é? Existem alguns fatores, a gente ainda não sabe a causa ainda não é bem definida, mas existem alguns fatores que a gente sabe que está bem estabelecido. A exposição solar é a principal, é a grande vilã da história, mas também existem alguns fatores hormonais, então a gravidez, o uso da pílula anticoncepcional, existem a quimioterapia também altera um pouco a pigmentação da pele e pode acontecer, mas não é a causa mais comum. E alguns estudos indicam alterações vasculares da pele. Foi o que aconteceu com você, Deia? Passa o microfone. Foi o que aconteceu comigo e realmente a minha mãe teve muito nas gestações dela. Então eu confirmo essa questão de genética, né? A genética veio para mim também porque a minha mãe teve desde a primeira gestação. E eu também, desde a gestação dos gêmeos, também já comecei a apresentar. Claro que bem menos, né? Porque na gestação dos gêmeos eu estava no hospital, então eu não peguei tanta luz solar, né? Mas na gestação do Matheus eu também tive, da Luísa eu também tive, nessa aí aumentou mais ainda, né? E é uma coisa que mexe com a autoestima da mulher. Eu sei porque eu passo por isso, né? A gente fica o tempo todo querendo cobrir aquilo, né? Porque são manchas e alteram, né, o rosto da mulher, né? É essencialmente estético. Isso não traz nenhum problema de saúde, não acontece nada, não tem nenhum sintoma, não coça, não dói. Mas, assim, é estético. Então, mexe com a autoestima, com a vaidade. E, assim, é muito mais comum na mulher. Mas o homem também tem. Agora, quando acontece isso, Thaís, o que a pessoa precisa fazer, geralmente? Né? Claro, buscar a ajuda de profissionais, mas que cuidados a pessoa precisa ter? Existem algumas medidas de prevenção. E o tratamento precoce é muito importante para evitar o agravamento da doença. Então, eu acho que assim, a base do tratamento é a prevenção contra a exposição solar. Tá? Algumas medidas são muito importantes. O uso correto do filtro solar, a reaplicação do filtro, evitar a exposição no horário de pico, das 10 às 16 horas. Hoje em dia existem várias chapéus, blusinha, luva, tudo com um tecido apropriado, que é um tecido com filtro solar. Isso ajuda bastante, além do uso do protetor solar. Existem alguns fotoprotetores orais para tomar. Tá? Ele não substitui o tópico, mas ele ajuda na diminuição da inflamação da pele. Então, quando você falou da gravidez, o melasma está estritamente ligado ao hormônio. Qual seria esse hormônio? Aumenta o hormônio LH, o hormônio luteinizante, e diminui o estradiol. Alguns estudos indicam que é o mais comum. E a progesterona também. Ideia, você percebeu alguma mudança depois que você teve filho? Melhorou, piorou? Ou ela permaneceu igual? O final da gravidez é pior, final, né? É a partir do terceiro trimestre que, na verdade, ela começa a aparecer. Não é no início da gestação. Geralmente, quando esses hormônios ficam maiores, é que vem as manchas, né? Então, quando começaram a vir as manchas, eu comecei a passar protetor. Porque como eu tenho bastante filhos, né? Então, eu não tenho muito tempo. Mas quando eu comecei a perceber que as manchas estavam vindo, aí eu comecei com protetor solar, com todos os cuidados. Mas é lógico que, para você aí de casa, o importante é os cuidados desde o início da gestação, né? O mais rápido que você possa assim, tomar esses cuidados de passar o protetor solar, de não se expor muito ao sol, é o ideal. Agora, André, essa pergunta que a Renata fez, nas outras gestações, as gestações passadas, diminuiu com o tempo ou permaneceu? Permaneceu. Na verdade, eu faço tratamento para melhorar depois, entendeu? Mas precisa do tratamento aí. Não sai sozinho, não. Entendeu? Durante a gravidez, pode usar o ácido ou não?
Existem alguns ácidos que são permitidos, mas são ácidos mais fracos. E pode usar, mas a prevenção mesmo é o tratamento principal. A gente vai tirar todas as suas dúvidas sobre filtro solar, né? A gente está ali, a nossa produção preparou, né, uma mesa com um monte de filtro solar, com viseira, com chapéu, porque a gente tem muita dúvida, né? Em relação a esse fator, né? Se é o 15, se é o 30, se é tudo igual, se só muda o preço, né? A gente vai... Porque, olha, é caro, né? Não é barato, não. No Brasil é mais caro ainda, É mais caro ainda. E tem muita gente que tem dúvida, assim, da reaplicação, né? Quando é que perde o efeito? É o seguinte, o protetor solar, ele deve ser aplicado meia hora antes da exposição. Tá? Então, no caso do melasma especificamente, a gente orienta um protetor alto, de uma alta potência. Ele tem que ser físico e químico. Então, o que é? O físico é um protetor onde você passa e ele atinge a camada superficial da pele e reflete. O químico, ele transforma o protetor em calor. Tá? Então, o ideal é que você associe esses dois filtros solares. Normalmente, já está escrito no protetor solar. Tá? Hoje em dia existem alguns protetores com base. Eu acho que isso é uma coisa para as mulheres, uma evolução muito boa, né? Porque já ajuda a melhorar esteticamente, é uma maquiagem. E a base ajuda principalmente na luz visível, que é uma luz, é a luz da tela do computador, é a luz branca, é a luz do celular, que hoje em dia a gente fica o tempo inteiro no celular e isso ajuda muito. A luz do celular, então, ela piora o melasma? Piora. E quanto mais perto, pior. A gente tem que tomar esse cuidado. Então, a base, os filtros com cor, que contém pigmento, eles ajudam nesse sentido. A gente só precisa se preocupar em retirar ele à noite. Passar um demaquilante, passar uma loçãozinha de limpeza para poder tirar. E o uso do protetor solar, ele não dura o dia inteiro. Então, a gente tem que tomar o cuidado de reaplicar o protetor solar. De que forma seria o ideal, Thaís? Essa reaplicação? O ideal seria a cada, em média, 2 a 3 horas. Mas que eu digo se assim... tiver uma atividade física, se sua, se tem alguma atividade mais intensa, a gente precisa tomar cuidado de acordo com o suor, se for entrar em água. Então, é a cada 2 horas, mais ou menos. Mas nisso a pessoa precisa lavar o rosto para tirar o protetor? Não, você pode aplicar por cima. Aplica por cima. Pode só aplicar por cima. Agora, no caso das crianças, elas estão lá na piscina, na praia, meu menino mesmo não gosta de colocar creme no rosto. Eu tenho que praticamente segurar ele, é um martírio para ele. Molhado mesmo, não, tem que enxugar, né? Tem que enxugar. Crianças é permitido a partir dos 6 meses de idade. Antes dos 6 meses, a orientação é que realmente não tenha exposição. Tá? Depois dos 6 meses, aí pode aplicar o protetor solar e reaplicar. Existem essas camisetinhas que eu tinha falado, que ajudam muito hoje em dia. Tá? Eles têm um tecido especial que contém filtro solar na camiseta. Então, eles ajudam muito para as crianças que fogem, que saem correndo, que não querem reaplicar. Não faça isso comigo. Olha o que você fez comigo. Um drama. Meu Deus do céu. Sai correndo, né? Sai correndo. Agora, também. Como a gente saber se aquela blusa, né, e elas não são baratas, ela realmente está protegendo? Tem, assim, alguma dica? Porque, pelo menos no Nordeste, né, eu sou de lá, e vim de lá, da missão de lá há pouco tempo. Impressionante, a gente ia pra praia, todo mundo com essa camiseta, desde a criança até o idoso. E elas são coloridas, né? E tem umas mais em conta e tem umas bem mais caras. Então, a diferença de preço é enorme. Como a gente saber se realmente está protegendo? O ideal é ter a nomenclatura na etiqueta, né? Se realmente tem o fator de proteção, normalmente é o fator de proteção 50. Então, você vai olhar na etiqueta e vai estar escrito. Ah, tem um fator de proteção na camiseta. É o tecido que protege, né? E usando essa camiseta, precisa do filtro solar por baixo? Não, dá para usar. Só que assim, a camiseta, ela dura algumas lavagens. Vai lavando, vai perdendo. Então, tem uma vida útil aí que a gente consegue usar, depois ela perde essa capacidade de proteção. E você, Andréia? Quais são os cuidados que você tem hoje com a sua pele? Olha, hoje eu não tenho muito tempo para ficar cuidando da pele, 5 filhos, viu, gente? Um mais lindo que o outro. Porque eu tenho 5 filhos, o meu caçula tem 45 dias
Então tá naquela fase ainda da gente, por exemplo, hoje eu falei, ai meu Deus, não dormi a noite toda e tô aqui, né? Porque tá naquela fasezinha de cólica, de gases e tudo mais. Então assim, a gente levanta de manhã acabada, né? Então não dá muito tempo de ficar cuidando, de ficar passando protetor. Mas eu tenho feito, assim, os cuidados que eu tenho feito é de não me expor mesmo ao sol, né? Então, e também ficar reaplicando de 2 em 2 horas eu também não consigo. E também não consigo ficar muito tempo no celular, porque com 5 filhos você não tem muito tempo de muita coisa. Mas pelo menos você se livrou da luz do celular, né? Mas pelo menos eu me livrei da luz do celular e da luz solar. Né? Que também, e a luz branca também, lá em casa tem bastante. Então eu procuro sempre deixar a luz de fora bater, sem acender muito as luzes em casa, né? Deixar mais claro, mais clean, para que não precise usar tanto a luz branca. Mas essas são as medidas. Assim, não consigo ainda ter muito cuidado. Ainda quero, sabe, doutor? E importante não esquecer que a gente precisa passar o protetor também nos dias nublados e chuvosos, né? Porque a gente olha, tem sol, a gente lembra do protetor. Dentro de casa também é importante. Não vai sair, o ideal é tem que sim, principalmente para as pessoas que têm essa mancha, as desordens de pigmentação, né? Mas é verdade, quando a gente vai tomar qualquer solzinho, parece que acende a mancha, né? E aí demora para... É um problema difícil de tratar. Infelizmente, é um problema que a gente tem que tratar sempre, porque a reexposição solar, ela pode reativar o melasma. Então, na verdade, a gente fala muito mais em controle. O tratamento ele é muito mais para controle. Existem diversos tratamentos hoje, os ácidos, os peelings químicos, laser de baixa potência, os microagulhamentos. Né? Tem que ter muito cuidado e tem que ter essa consciência mesmo, é mudança de hábito, né? Porque senão doutora, a reexposição pode reativar. E também, se a gente não tratar logo de início, ela vai piorando, né? A tendência é ficar cada vez mais escura. O ideal é que comece o mais rápido possível. Isso de fato, parece que vai tomando o rosto, né? E ela tem uma capacidade de migração. Então ela apareceu aqui, depois ela veio para cá, e depois ela vai para a testa, então ela vai migrando e normalmente vai piorando. Então o ideal é que comece mesmo o tratamento o mais rápido possível. Então resolver tratar, não ficar deixando para depois, né? Porque embora seja uma coisa estética, não tenha nenhum problema para a saúde, tem a questão da autoestima, a questão psicológica, né? Eu estava lendo que tem pessoas até que deixaram de sair assim, porque foi pegando o rosto, não estava assim tão bom como a Deia, né? Mas tem melasma que a pessoa assim pega a mancha e escurece, entra em depressão, começa a ter problemas emocionais e mexe muito mesmo. É por isso que a nossa produção escolheu esse tema, porque assim, não é uma questão, estética, mas que pode levar a mulher até a depressão, né? Tem casos que realmente o rosto fica muito marcado, mas a mulher fica ali numa situação, né, se sentindo feia e tudo mais, né? Nós vamos continuar esse bate-papo também falando sobre o câncer de pele, que é um outro problema grave de pele, mas nós vamos agora ao vivo para São Paulo com o repórter André Cunha. Ele vai nos falar as principais notícias do dia. Bom dia, André. Bom dia, Renata. Bom dia, Rafael. Bom dia a todo mundo que está no estúdio e a todos que acompanham o Manhã Viva nesta manhã de segunda-feira. Vamos começando a nossa semana a todo vapor e aqui de São Paulo trazendo, portanto, as principais, notícias desta semana. Bom, a gente começa com uma nota que o Flamengo trouxe e publicou na tarde de ontem, atualizando com relação à tragédia que aconteceu no centro de treinamento. Bom, o clube destaca o amparo às famílias que continua sendo dado desde que aconteceu a tragédia. Outra informação é com relação à remuneração que estava sendo paga aos atletas e que continua sendo transferida, portanto, às famílias como um apoio financeiro para este momento doloroso que todos vivem, porque foram 10 vítimas fatais, 10 mortos e são 3 feridos que ainda estão em recuperação. O clube também destacou com relação aos módulos onde os atletas dormiam, os containers, né? Segundo o clube, o contrato com a empresa NHJ do Brasil estava vigente,
Todas as regulamentações de segurança estavam atualizadas, inclusive as normas NR18 e NR24, que tratam exatamente de normas de segurança. A empresa que fabricou os containers disse o seguinte: a estrutura dos containers era fabricada com eram estruturas metálicas e, portanto, entre essas estruturas havia um produto chamado poliuretano. Este produto, segundo a empresa, não era inflamável, pelo contrário, era anti-chama. Porém, este produto, quando tinha contato com o fogo, ele liberava substâncias tóxicas. Portanto, provavelmente os atletas sofreram intoxicação ao inalarem essa substância. Inclusive, era a mesma substância que compunha a Boate Kiss. Não sei se vocês todos lembram, em 2013, aquela Boate Kiss também foi incendiada, sofreu um acidente, muita gente morreu, sobretudo inalando aquela fumaça. Bom, essas são as informações atualizadas do Flamengo até agora com relação àquela tragédia. Depois nós temos a informação de Brumadinho. Segundo a Câmara dos Deputados, foi criada uma comissão para avaliar as barragens. O objetivo do parlamento é trabalhar para modernizar a legislação e evitar que tragédias assim aconteçam novamente no nosso país. Afinal, são centenas de barragens espalhadas pelo país, sobretudo e principalmente boa parte delas estão em Minas Gerais. Bom, a semana começa com notícias não tão boas, mas também a gente tem uma informação positiva com relação à economia. Algumas instituições financeiras reduziram pela 4ª vez a estimativa de inflação para este ano. O número que era de 2,94% caiu para o número que era de 3,94% caiu para 3,87%. Segundo os especialistas que nós consultamos nesta manhã, essa estimativa baixa facilita a tomada de medidas do governo para que a economia volte a crescer. Bom, essas são as principais informações que nós temos aqui de São Paulo na manhã de hoje. Nós continuamos acompanhando outras notícias, nós teremos mais à noite no Canção Nova Notícias. Nós voltamos aí com vocês no estúdio. Obrigada, André Cunha, direto de São Paulo, trazendo as principais informações do dia. Nós queremos continuar contando com o pessoal de São Paulo, com o André, com toda a equipe aí. Um abraço, obrigada mais uma vez. E falando sobre câncer de pele agora, né? Eu estou aqui com alguns dados. O câncer de pele, ele responde por 33% de todos os diagnósticos da doença, do câncer no Brasil. E ele registra a cada ano cerca de 180 mil novos casos. Embora ele mate pouco, ele mata também e são muitos novos casos, né? O câncer de pele é o câncer mais comum de todos os cânceres. Então, a gente tem que ter essa consciência, voltando a falar do sol, porque a exposição do sol intensa é um dos fatores que mais leva ao aparecimento do câncer de pele. E a gente tem tipos diferentes de câncer. A gente considera o melanoma e os não melanoma. Então, o melanoma ele é mais raro, mas ele é mais letal. Ele tem uma mortalidade mais alta. E o mais comum, graças a Deus, é o menos letal, é o mais bonzinho, vamos dizer assim, que são os carcinomas. Mas é uma incidência muito alta. Foi o que aconteceu com você, Vilma? Sim, foi. Eu tive 3 cânceres de pele. O primeiro foi há 20 anos atrás. Era uma verruga, né, que eu tinha aqui nas costas. Aparentemente, ela não era nem escura nem clara. Mas o que incomodava é que toda vez que você tomava banho, ao se enxugar, ela sangrava. Sangrava muito. Demorava para parar. Aí eu acabei indo no médico da cidade que eu morava, eu sou nascida, né, Chavantes, e fui no meu clínico geral e falei, doutor Xavier, tá assim, toda vez. Ele falou, Vilma, vamos tirar? Vamos marcar. Aí ele retirou e mandou para biópsia. Aí, quando voltou, ele falou, Vilma, era um câncer de pele, que é isso que a senhora falou, que é o mais simples. Carcinoma. Isso. Agora eu lembrei o nome. Agora, fala para o pessoal que está em casa, para nós, qual era a aparência? Porque pode ajudar muita gente. Ela era uma verruga, porque eu não conseguia ver direito. Então, meu marido que olhava e batia as fotos. Ela era uma verruga mesmo, meia molinha. E ela era assim, de marrom, marrom claro para marrom mais escuro.
entendeu? Não chegava a ser preta, não. Era um marrom bem acentuado. Era esse daí. Aí depois eu tive, há uns 5, 6 anos atrás, eu tive um na barriga. Só que esse eu já vim com ele de Presidente Prudente, quando eu mudei para cá. Lá nós tratamos ele como uma alergia. Era uma mancha vermelha na pele e aparentemente não chegava a coçar, ela dava uma leve ardência, uma coisinha estranha, sabe? Aí nós tratamos como uma alergia. Só que quando eu vim para cá, eu percebi que ela ficava debaixo da pele. E de vez em quando ela, tipo assim, aparecia em cima e dava uma coçada. Aí eu procurei uma dermatologista, né, aqui. Aí ela falou, Vilma, vamos tirar um pedacinho, vou fazer uma biópsia e depois a gente, para ver, mas aparentemente é. Aí quando veio a biópsia, ela me ligou, fui até lá, ela falou, Vilma, realmente é um câncer de pele. Até o rapaz do laboratório ligou para ela e falou, mas doutora, a senhora tem certeza de onde foi tirada a biópsia? Porque na barriga é muito raro de ter. Ela falou, não tenho, porque fui eu que colhi a espécie, né? Aí falou, então, daí ela retirou uma bota, deu ponto, tudo, e aí tal. E o último recente é o que eu tenho no nariz, que às vezes as pessoas chegam, nossa, Vilma, você está com uma mancha branca no nariz. Eu falo, não tem nada. Você passou? Eu falei, não é protetor, não é nada, não. É porque daí esse aqui foi tipo... uma casquinha, foi formando uma casca, assim, isso, uma crosta, foi formando, aí aqui ela queimou, né? Ela queimou, e foi, isso aqui faz uns 3 anos que eu tenho ele. No caso do câncer de pele, doutora, é também genético? Bom, eu vou dividir, assim, existe uma predisposição genética, em alguns casos, principalmente nos melanomas, que são os tumores mais graves. Hoje em dia existem até alguns testes genéticos que a gente consegue fazer para ver mutações em algumas células, para a gente programar o tratamento. Então, o mais comum, que é o mais conhecido, é o BRAF, que aí a gente programa um tratamento adequado para quem tem essa mutação. Tá? Então, a gente falando nos melanomas. Eu acredito que o que ela contou foi os carcinomas, que é uma outra linhagem tumoral. Então, isso acontece muito muito mais comum em pessoas como ela. Tem a pele clara, que tem os olhos claros, os ruivos, tá bom? Eles têm um fototipo mais baixo, então a predisposição a aparecer é muito maior, principalmente em quem já tomou muito sol na vida. Tá? Então, pessoas de áreas rurais, antigamente a gente não tinha cultura do uso do protetor solar, desse cuidado que a gente tem hoje. Então, muito comum surgirem múltiplos carcinomas e aparecer aqui, e principalmente nos locais fotoexpostos, de exposição solar. Mas também aparece onde não tem. Então, essa é a causa mais comum. Mas existem outras, radiações, cicatrizes, feridas que não cicatrizam. A gente tem que tomar sempre esse cuidado mesmo de ser avaliado dessa forma. E no caso, se ela não tirasse, o que podia acontecer? Assim, o melanoma é muito letal. Se não tira, ele pode se aprofundar e dar metástase. Tá? E aí, quando acontece a metástase, é muito mais grave. A chance de acometer outros órgãos, ir para o pulmão, ir para o cérebro, é muito maior e aí, infelizmente, o prognóstico é muito ruim. Os carcinomas, eles são mais indolentes. Então, eles crescem, mas eles são mais lentos e eles vão comendo a pele ao redor. Então, ele é mais lento, mas ele vai também... Pode acontecer no final de causar uma metástase, mas é mais raro. Tá? E os carcinomas a gente divide em 2. Os basocelulares e os espinocelulares. Então, os basocelulares têm vários tipos, o espinocelular também, mas os basocelulares, dependendo desse tipo histológico, ele tem um prognóstico melhor ou pior. Tá? Então, quanto antes tirar, melhor. Não tenha dúvida. A gente continua com o nosso bate-papo hoje falando sobre problemas de pele, melasma, câncer de pele. Mas agora a gente vai conhecer o que é um sorvete artesanal. Nesse calor, nada melhor, né? Vamos acompanhar essa reportagem? Ah, essa chuvinha. Pede um café na chaleira, feito no fogão a lenha.
E que tal um sorvete? Isso mesmo! Nessa fazenda no alto da Serra da Mantiqueira, eles são a especialidade da casa. Até chá de erva cidreira vira essa delícia gelada. Parei outro dia aqui e comi um de pitaia com uma frutinha que chama butiá. É assim maravilhoso, é muito bom mesmo. Pitaia é essa fruta exótica mexicana, meio rosa, avermelhada, que se adaptou ao Brasil. Como é que faz para deixar com essa cor? Não vai corante, né? De jeito nenhum, é a cor natural da fruta. Olha só que cor linda. A gente dilui o sorvete, né? Não é a fruta 100%, a gente dilui com um pouco de água. Então ela dá uma clareada. O sabor e a cor vêm das frutas sempre frescas. Tudo é artesanal, estilo italiano, que é o mais cremoso. Acompanhamos a produção do sorvete de cambuci, fruto típico da Mata Atlântica. O segredo desse sorvete artesanal é que ele não é feito como uma receita pronta, como a de bolo, por exemplo. Tem os ingredientes certos, mas a cada vez que vai produzir, é preciso fazer antes um estudo da fruta. Só então se define a quantidade exata desses ingredientes. É isso mesmo? Isso mesmo. Cada vez que a gente vai fazer uma receita, nós pegamos uma fruta dessa e medimos o teor de açúcar. Cada remessa, cada safra, cada produtor vem com uma fruta com uma determinada porcentagem de açúcar. Às vezes, naquele ano, nós tivemos mais sol, menos sol, e é o sol e o terreno que traz a doçura, que faz com que a fruta absorva a luminosidade e produza açúcar. O leite é tirado no local, vem da criação de vacas da raça Jersey. Além do sorvete, o local também produz queijos. Vi que a vaca Jersey era uma vaca que dava mais produção. E o leite com a gordura a mais, ela produz um queijo mais saboroso. Começamos com a vaquinha, começamos a tirar pinhão na propriedade. Aí a minha esposa resolveu que queria fazer sorvete, um negócio que nem passava pela minha cabeça. E aí foi estudar também como é que se fazia sorvete. Na entrada da fazenda, nasceu o Empório Vintage. É uma mistura de café, sorveteria e até um antiquário. Fruto da paixão do engenheiro e da analista de sistemas. Uma história que começou lá na capital paulista e veio parar na Serra da Mantiqueira. A gente tinha algumas geladeiras lá em São Paulo, algumas geladeiras antigas, né? Falei, pô, então quem sabe colocar nossas geladeiras antigas na loja e fazer um espaço assim com coisas antigas. Aí começou a surgir essa ideia de trazer as coisas antigas para cá. Sabe aqueles lugares que lembram casa de vó? Decoração clássica, comida boa, um monte de doce e tudo pertinho da natureza. Aconchegante, né? Tanto na parte do verão, né? Que você pode estar, né? Sentando na área externa, né? Assim, já ligado direto com a mata. E no inverno, né? Essa parte aqui aconchegante, fogão a lenha, mantinhas, né? Esse espaço é, assim, maravilhoso. Quem não conhece tem que parar e tem que conhecer e tem que vir aqui degustar, né? Porque é tudo de bom. Tudo de bom, gente. Eu mesmo sou apaixonada por sorvete, ainda mais artesanal, né? Ilane, depois você traz pra gente, hein? Amei essa receita, essa matéria. Muito obrigada, viu, pessoal do jornalismo aqui de Cachoeira Paulista. E no próximo bloco a gente vai tirar todas as dúvidas sobre filtro solar. Tem aqui um monte de fator, tem viseira, tem chapéu pra nossa doutora tirar as dúvidas, hein? E ainda tem muita dúvida sobre melasma, sobre câncer de pele. Não saia daí, dá tempo das redes sociais, não dá, Rafa? Por favor, participe conosco pelo @manhãviva. Aqui também já quero deixar meu abraço para a Mislene Xavier, que já participou com a gente lá direto de Alagoas, a Divina e a Carmélia Vieira. Estou aguardando a sua participação também. Daqui a pouco, não sai daí. Daqui a pouco. Manhã Viva está de volta hoje falando sobre problemas de pele. Já batemos um papo sobre melasma, câncer de pele, hoje com a dermatologista Thaís,
com a nossa irmã de comunidade, Andréia, que teve problemas de melasma, e também com a Vilma, que já teve 3 vezes câncer de pele. E nós colocamos aqui vários protetores solares para saber qual que é melhor, né, Rafa? Então, a gente tem aqui várias opções, 50, 30, 70, né, 50, 60 e 30, o fator, né, de proteção solar. Qual que é o melhor? Exato. A gente considera, tem algumas considerações, na verdade. Então, o fator de proteção, ele não é só esse número, tá? A gente considera, o ideal é que ele tenha uma proteção de amplo espectro. Ele tem que ter a proteção contra o raio UVB e o UVA. Tá? O UVB é o que a gente vê no número. O UVA ainda não está muito bem estabelecido. Eles têm um cálculo específico que a gente percebe, mas tem que estar escrito proteção UVB e UVA. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Para o dia a dia, para as pessoas que não têm nenhum problema de pele, que não têm melasma, que não tiveram câncer de pele, um fator 30 para o dia a dia já está bom. Para quem quer realmente, precisa se proteger mais para praia, ou para quem realmente tem algum problema de pele, a gente pede um fator de proteção alto. Então, é igual ou maior a 50. Agora, essa questão aí comercial, marketing, né, vamos dizer assim, acima de 50 realmente tem uma necessidade, por exemplo, protetor com 70, 80? É que assim, o protetor 70, ele não protege 70 vezes mais. É um cálculo que eles colocam que é o protetor 70. Então, é isso que eu te falei, depende muito do indivíduo. Se ele tem algum problema de saúde, a gente orienta que tenha uma proteção mais alta que puder, sabe? Em algumas regiões específicas do corpo ou do rosto, onde tem mais exposição solar. Aqui no intervalo que dizem, não sei se é verdade, que a partir dos 50 é tudo igual. É verdade isso ou é mito? Existe uma pequena diferença. Ah, é? Uma pequena diferença, 3 a 4% de proteção extra. Vale, né? É importante, sim, né? Vamos falar da viseira? Isso. É uma dúvida aqui nossa, né? A viseira, ela protege aqui na frente, mas e a cabeça fica fora, e aí? É uma proteção parcial, porque além da cabeça ficar fora, se você coloca a viseira aqui, você fica com as bochechas, com o seu queixo também de fora. Então, ela protege, mas ela não protege o rosto inteiro. Quando a gente fala de um chapéu bom, o ideal é que ele seja com uma aba larga. E aí existe uma proteção maior, porque ele causa uma sombra maior. E a gente fala, fica embaixo do guarda-sol. Também acho que é uma coisa importante a se considerar. O guarda-sol, o que mais ajuda na proteção é o de algodão ou de lona. Porque o de nylon, ele passa quase que 90% da radiação. E a gente acha que a gente está protegido. Agora, doutora, qual é o melhor horário? Porque eu sei quando eu era menor, né? Pequenininha. Não faz piada, hein? Qual é o melhor horário hoje para tomar sol de forma segura? O ideal é que evite o sol no horário de pico. Das 10 às 16 horas. 16. Então, aquele solzinho da manhã... Era até 3, hoje é até 16. Eu acho que até pelo horário de verão, né? Porque o verão, ele está nesse horário de verão. Então, na verdade, até às 3, mas a gente considera até às 16 horas. Certo. Então, é aquele solzinho da manhã, que a gente leva o bebezinho para tomar um pouquinho de banho de sol e tal. Seria o melhor horário, ou no final da tarde. Então, uma exposição consciente. O Rafa tinha uma ótima pergunta. Esse horário, então, seria o mais indicado para a pessoa pegar, no caso, melhorar a sua absorção, né, de vitamina D. Então, esse horário seria o mais indicado, vamos dizer assim. Sim, com certeza. Porque a gente está falando aqui de muita proteção solar, mas existe também, por outro lado, né, do ringue, essa questão da ausência, né, da vitamina D para tantas pessoas, né? Hoje, né, a vitamina D também a gente considera que existem, além dos ossos, várias outras doenças do organismo que a gente precisa da vitamina D. Então, a orientação é essa: se exponha, tá? Mas não se queime, tá? Uma exposição consciente. E se tiver alguma dúvida, o ideal é que faça uma dosagem da vitamina D. E se tiver uma vitamina D ou insuficiente ou deficiente, faça uma suplementação oral, tá? Da vitamina D. E o sol também é bom
para combater a depressão, né? Sim. Agora, é claro, sempre com consciência. O nosso programa já está acabando, dia de segunda-feira ele é menor. Tinha tanta pergunta para fazer, muitas dúvidas. Eu quero agradecer muito a presença da doutora Thaís. Eu que agradeço. Dúvidas, Obrigada. inclusive minhas também. Muito obrigada. Volte sempre, a casa está aberta. Delícia. Obrigada, Débora, por vir contar a sua história. Ajudou muita gente, viu? Que bom. Obrigada, Vilma. Que bom que você está bem hoje, se cuidando. Graças a Deus. Opa. Obrigada, Rafa. Valeu, Renata. Até quarta-feira, se Deus quiser. E você continue ligadinho conosco, Manhã Viva, com muitas surpresas. Espero você amanhã, às 9h40, aqui. Até lá. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.